Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading e mais uma sexta-feira estou aqui de novo para te trazer a análise ao vivo da semana. Começando aqui como sempre, né, a análise da semana passada. Eu fiz uma análise aqui entre Náutico e Bragantino, na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira análise de Série B que eu coloquei para você aqui, né? E como já esperado, não deu muito certo, né? O Campeonato Brasileiro, tanto de Série A quanto de Série B, ele é um pouco... ele oscila bastante, né? Ele oscila e várias vezes o que a gente espera que aconteça no jogo não necessariamente acontece da maneira que a gente espera. Foi até bom acontecer isso, porque fica evidente que a gente precisa focar mais em campeonatos europeus primeiro, né, para pegar uma experiência maior e depois decidir operar no mercado brasileiro, já sabendo o que fazer quando o jogo não acontece exatamente o que a gente espera. Nessa análise aqui, eu tinha dito que valia uma back no Náutico. O Náutico acabou sofrendo o gol primeiro e no segundo tempo, né, assistindo ao primeiro tempo do jogo, ficou evidente que a back não valia mais. O Náutico não jogou nada nesse jogo. E o que deu para pegar foi o over 1,5, né? Ainda mesmo assim, esperando o primeiro tempo acabar, porque o jogo realmente estava ruim, né? E deu para fazer um over aqui no segundo tempo, pegar esse golzinho do Bragantino e sair do mercado. Tá? Espero que você não tenha feito punt, né? Não tenha entrado nessa back ao Náutico sem analisar o jogo no InLive. Tá? E espero que você tenha pegado um green pelo menos nesse over aqui. Ok? Então, a análise de hoje do jogo que eu escolhi foi Atividade Bergs e Frey. Esse jogo aqui é pela segunda divisão do campeonato sueco. Está na 14ª rodada. Então, confronto direto nos últimos 3 anos. A gente vê aqui só tem um amistoso ano passado com vitória do Atividade Berg. A gente não pode levar muito em consideração isso aqui, porque é um amistoso, né? O desempenho do time é muito diferente do desempenho de um campeonato. Tá? Então, é um amistoso, não tem jogos anteriores, porque o Atividade Berg é um time que estava na primeira divisão do campeonato sueco ano passado, na temporada passada, e caiu para a segunda divisão. Tá? Então, não vamos levar em consideração aquilo ali. Nos últimos 10 jogos, a gente vê o Atividade Berg com 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Frey tem 2 vitórias, 1, 2, 3, 4 derrotas e 4 empates. O Atividade Berg é um time mais regular, né? Ele tem mais vitórias, inclusive. Então ele é mais regular do que... Ele tem uma campanha um pouco melhor nos últimos 10 jogos do que o Frey. Na classificação do campeonato, a Atividade Berg aparece em 7º, no geral, e o Frey em 10º. Jogando em casa, o Atividade Berg aparece em 6º, ele melhora um pouquinho do geral, né? Ele tem 13 pontos em 6 jogos, são 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcaram 10 gols, sofreram 5. O Frey decai, né, jogando fora de casa, do geral. Não tem uma campanha muito boa jogando fora de casa. São 3 pontos em 6 jogos, não tem vitória, são 3 empates e 3 derrotas. Fizeram 6 gols,
sofreram 11. A defesa do Frei não funciona direito. Nos jogos na condição casa fora, a gente vê aqui as 4 vitórias do Atividad-Berg, o empate e a derrota. E o Frei tem 3 empates e 3 derrotas. Bom, mercado de probabilidades, né, a gente poderia pensar numa back ao Atividad-Berg. Para analisar back no Atividad-Berg, a gente precisa que ele tenha uma campanha com maior quantidade de jogos vencidos sobre quantidade de não vencidos. Os jogos vencidos do Atividad-Berg são 1, 2, 3, 4. E não vencidos são 2. Então, é 50% de risco. Você tem 4 vitórias e 2 jogos não vencidos. Se cair na probabilidade do Atividad-Berg não vencer, você vai ter prejuízo na sua back. Então, só por esse motivo, já não vale. Se você já olhar aqui os resultados do Frei, né, ele tem 3 empates. Então, analisando a campanha da zebra, você precisaria de maior quantidade de jogos perdidos sobre jogos não perdidos. Jogos não perdidos ele tem 3. E são 3 derrotas. Então ele tem 50% de chance de te dar prejuízo. Então a back não vale. Ok? O que vale é a lei. Né? A lei vale porque o Frei não tem vitória. Ele só tem empate e derrota. E o Atividad-Berg tem 5 jogos não perdidos. Um empate mais as 4 vitórias. Então a lei no Frei vale. Tá? Tendência de gols. Atividad-Berg com under 2,5. Ele tem 1, 2, 3 jogos com under. E com over 2,5 também 3. Então 50% ele oscila entre 1,5 e 2,5. O Frei para under 2,5 ele tem 1, 2, 3. E para over também tem 3. Então ele oscila entre 1,5 e 2,5. Análise classificativa do adversário na condição casa fora. O Frei é 10º colocado. Ele entra nesse intervalo da campanha do Atividad-Berg. Nessa área, o Atividad-Berg tem 2 vitórias. Né? Um jogo foi ele que abriu o placar. E o outro jogo foi o time de fora que abriu o placar. Mesmo assim, o Atividad-Berg venceu. Tá? Um foi o under 2,5. O outro jogo foi o over 2,5. Gols em primeiro tempo, só teve um. O outro foi no segundo tempo. O Atividad-Berg é 7º. Ele entra aqui, nesse intervalo. E nessa área, o Frei não ganhou de ninguém. Foram 2 jogos com under 2,5. Um com over 2,5. E sempre quem abriu o placar foi o time da casa. O que comprova que é válida a lei no Frei. Okay? Desses 3 jogos, os 3 saíram gols em primeiro tempo. Então a lei no Frei está comprovada, né? Que vale. E o HT não. Tá? O over HT não é recomendável, porque o Atividad-Berg tem muito gol em final de primeiro tempo. E, inclusive, para segundo tempo. Mesmo o Frei tendo 3 jogos aqui com gol em primeiro tempo. Não é viável fazer. Como média de gols, né, no mercado de gols, a gente tem aqui o Atividad-Berg com média de 1,67 de gols marcados, jogando em casa. O Frei tem 1,83 sofridos. O Frei marca 1 por jogo e o Atividad-Berg sofre 0,83. Então a gente vê que é muito mais simples
É muito mais fácil o Atividade marcar gol no Frey do que o contrário. Além do Atividade ter uma zaga melhor, o Frey não tem uma média alta de gol marcado. Por esse motivo, a lei ao Frey tá confirmada, né? E agora vamos decidir a respeito do mercado de gols. A média de gol marcado mais sofrido do Atividade é 2.5 e do Frey 2.83. A média menor é o do Atividade 2.5. 2.5 dá a entender que o jogo vale para over 2,5. Bom, nesse caso aqui, eu recomendo que você não use o mercado de over 2,5, tá? Por que não? Porque a média do Atividade a média de gol marcado do Atividade é muito baixa. Ele não chega a 2 por jogo. Ele é mais próximo de 1.5. Tá? E aí, se fosse 2 por jogo aqui, aí eu até te diria que valeria um pouco mais a pena. Mas é melhor a gente focar no mercado de, se for esperar gol, mercado de over 1,5, tá? Justamente por causa dessa média de gol marcado do Atividade e dessa média de gol sofrido do Frey. Tá? Vamos focar no over 1,5 e não no 2,5. A não ser que o Frey esteja jogando muito mal, né, facilitando o Atividade chegar na área, talvez a gente até possa pensar no 2,5, mas não recomendo nesse caso. Ok? Over 1,5, vamos focar aqui. Jogos sem sofrer do Atividade 50%, sem sofrer do Frey, um traço, quer dizer que ele sofre gol em todo o jogo. Não possui jogos sem sofrer. Jogos sem marcar, 17% do Atividade, ele marca gol em 83% dos jogos. E jogos sem marcar do Frey, 50%. Metade dos jogos ele não consegue fazer gol. Isso aqui está mostrando que a lei no Frey tem muito valor aqui. Okay? Jogos com mais de 2,5, 50% do Atividade, 50% do Frey. Com under 2,5, 50% do Atividade, 50% do Frey. Isso aqui, essa divisão em 50% para os dois times, ó, em over e under, foi o que me chamou a atenção para a gente focar no over 1,5. Porque metade de risco é muita coisa. Então é melhor a gente focar no 1,5, pegar um golzinho e sair do mercado com a meta. Ok? Abre o marcador a qualquer altura. Dos 6 jogos que o Atividade fez em casa, ele abriu o placar em 4. Dos 6 jogos que o Frey fez fora de casa, ele abriu o placar em 2. Então a chance de abrir placar é do Atividade. Dos 4 jogos que o Atividade abriu o placar, só um foi no primeiro tempo. Dos 2 jogos que o Frey abriu o placar, só um foi no primeiro tempo. Isso aqui dá a entender que o HT não vale. Tá? O Atividade ele é o time que abre mais placares entre os dois, mas ele abre muito pouco em primeiro tempo. Então o over HT é muito complicado nesse caso aqui. Vence no final dos 4 jogos que o Atividade abriu o placar, 3 ele venceu. Dos 2 que o Frey abriu o placar, não venceu nenhum. Isso quer dizer que mesmo que o Frey abra o placar, a lei nele, vencendo o jogo, tem valor. Porque mesmo abrindo o placar, ele não consegue vencer. Ele sofre empate. Okay? Dos 2 jogos que o Atividade começou perdendo, um ele virou. Dos 4 jogos que o Frey começou perdendo, ele não virou nenhum. Então a Atividade ainda tem a capacidade
de virar placar, ok? Então, lei é muito válida nesse caso. No momento de gols, né, vamos ver aqui onde que entra o nosso over 1,5. Se você olhar aqui, você vai ver que o Atividade ele não tem muito gol marcado em primeiro tempo, né, inclusive sofre aqui no finalzinho do primeiro tempo. E o Frei só sofre pouquinho gol aqui, né, nos primeiros 15 minutos e depois no meio do primeiro tempo. O Frei sofre um pouco mais no segundo tempo. O Atividade tem o melhor momento entre os 46 e 60, mas o Frei não sofre, aliás, não sofreu nenhum gol até o momento, aqui, nesse período. Isso mostra que o over HT ele não tem muito valor. Tá? Ele não tem muito valor porque não encaixa muito. Né? O Atividade não marca muito no primeiro tempo. E o Frei não sofre muito. Inclusive, essa estatística aqui, ó, está vencendo o intervalo, mostra isso. Né? O que indica que não vale o 0,5 HT. Então vamos tentar focar no segundo tempo. Tá? Se o Atividade estiver chegando muito fácil na área do Frei, vamos tentar aqui esperar pelo menos até os 16, entre os 16 e os 30 minutos e tentar uma subida da odd do over 1,5. Se tiver muito fácil, a gente entra por aqui, tá? Por causa desse momento aqui. Mas vamos tentar focar esse over para segundo tempo. Tá? O máximo possível que a gente puder esperar, vamos esperar e tentar focar para segundo tempo para pegar esses piores momentos do Frei no segundo tempo. Tá? E talvez até nem precise fazer o over 1,5. Tá? Se terminar o primeiro tempo 0-0, é bem possível que dê para fazer o over 0,5. Se ele chegar a 1,30, né, 30% de lucro sobre o investimento já fica bem legal. Talvez dê para pegar até um golzinho aqui dos 46 aos 60. Tá? Então vamos esperar o máximo que der para tentar pegar o lucro com um gol só. Tá? Vamos tentar adiar ao máximo a entrada no mercado para esse over. Resultado do intervalo, está comprovado aqui, ó, que o Atividade tem metade dos jogos com 0-0 HT. O outro placar que mais acontece é 1-0 pro visitante, 33%. Dos jogos do Frei, metade dos jogos termina HT com 1-0 pro time da casa. Mas como a gente viu, o Atividade não abre muito placar no primeiro tempo. Somente, volto a falar, somente se o Frei estiver oferecendo facilidade, aí a gente pode fazer esse over no primeiro tempo, não o HT. O over 1,5 full time. Okay? O outro placar que mais acontece é o 0-0. Tá? 0-0, 1-1, 2-0, todos os três repetem, mas o 0-0 está aqui no meio. Então a chance de terminar 0-0 HT é muito alta. Então melhor a gente esperar realmente. Como resultado final de jogo, a gente vê aqui que o Atividade não tem 0-0. Então se você fizer o over 0,5, simples, o over 0,5 em segundo tempo, dá para pegar um golzinho e pegar o seu lucro. O Frei também não tem 0-0 para final de jogo. Certo? Então vamos dar uma olhada nas odds na Betfair. Então tá aqui, Atividade Frei para domingo, tá? Esse jogo é domingo, 1h, horário de Brasília. Em primeiro lugar, tá marcando aqui, vou destacar isso em todo jogo que a gente analisar. Tá marcando aqui que a Betfair tá marcando que esse jogo vai entrar em live. É permitido o trading aqui. A liquidez ainda está muito baixa. Por quê? Por que está baixa? Porque hoje é sexta-feira, o jogo ainda é no domingo. Inclusive, tem jogos de
Eurocopa no domingo. Então, esse jogo ele vai receber liquidez somente de última hora. Ele não vai receber muita liquidez antecipada. Tá? Então, é por isso que está baixa assim, mas vamos esperar o comecinho do jogo para ver a possibilidade de entrar aqui. Pelo menos a análise já está feita. Então, a gente tem aqui a lei no Frey. Ela ainda está de bastante valor. Ela está em 5 aqui. É bem possível que essas odds se reajustem. Né? A liquidez está baixa. Mas é bem possível que essas odds fiquem mais ajustadas. E a odd ainda tem bastante valor. Fazer uma lei no Frey. Outro mercado que eu disse que tem valor é o over 1,5. Esperando essa odd subir. Como a gente viu, o HT tem muita chance de terminar 0 a 0. Então essa odd aqui dá para esperar ela chegar em 1.5 pelo menos. Tá? 1.5. Entrar nela aqui, pegar um golzinho e sair do mercado. Tá? Então a análise desse jogo foi essa. Lay ao Frey e over 1,5, esperando essa odd subir. Claro, esperando que exista liquidez para fazer essas operações. O mercado vai receber liquidez de última hora. Bom, acabamos então, né? Só que eu quero trazer para você um bônus, tá? Como tem jogo da Eurocopa, né, no domingo e no sábado também, então eu preferi te trazer também uma análise de um jogo da Eurocopa. Então, estou trazendo para você aqui a análise de País de Gales e Irlanda do Norte. Esse é amanhã, no sábado, 1h da tarde. Tá? E esse jogo é das oitavas de final. E esse aqui, ele te dá a possibilidade de uma entrada um pouquinho diferente. Nos últimos 3 anos não dá para analisar nada, porque País de Gales e Irlanda do Norte só teve amistoso. Dos últimos 10 jogos, só dá para a gente analisar os últimos 3, tá? Que são da Eurocopa. Não analise amistoso nem eliminatória da Euro. Somente esses 3. Desses 3 jogos, o País de Gales ganhou 2, perdeu 1, todos com over 2,5. A Irlanda do Norte perdeu 2, ganhou 1, todos eles com under 2,5. Percurso na competição, está aqui, 2 vitórias e 1 derrota do País de Gales, 2 derrotas e 1 vitória da Irlanda do Norte. Todos com under 2,5. País de Gales, todos com over 2,5. Aqui, olhando aqui, a gente pode fazer uma lei na Irlanda do Norte. Tá? Ela tem mais jogos sem vencer e o País de Gales tem mais jogos vencidos. Então dá para fazer lei na Irlanda do Norte. Média de gols marcados, 2 do País de Gales, 1 da Irlanda do Norte. 1 gol sofrido do País de Gales, 0,5 da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é a seleção que mais é retrancada. Né? É uma das defesas mais sólidas da Eurocopa. Né? Que os jogos da Irlanda do Norte são os que menos tiveram gols em toda a primeira fase. Então a média de gol marcado mais sofrido, ela fica muito baixa. Ela fica em 1,5. Né? Entre os dois times, a da Irlanda do Norte já é uma média bem baixa. Portanto, esse jogo aqui ele não serve para over. Em primeiro lugar, por causa dessa média de gol marcado mais sofrido da Irlanda do Norte, em 1.5, e em outro motivo, porque esse aqui é um jogo eliminatório. É um jogo de oitava de final. Então, esse jogo eu recomendo que você faça under nele. Ok? Em primeiro lugar, porque a primeira fase, a fase de grupo da Eurocopa,
ela foi 90% dela foi under, tá? Teve muito pouco gol. E agora na fase eliminatória, a tendência é que tenha menos gols ainda, né? Os times se estudam demais, não vão querer ser eliminados. Principalmente a Irlanda do Norte, que não tem muita tradição em campeonatos continentais, né? Então, vamos focar em under nesse jogo. E o under que eu recomendo fazer aqui é um under 3,5, tá? Para pegar a meta em primeiro tempo, tá? Vamos focar nesse under 3,5. Pegar essa odd do 3,5, ela tá favorável para ficar um pouquinho ali, pegar a meta e sair, tá? A Irlanda do Norte tem 100% dos jogos em under 2,5. O País de Gales tem 100% em over, mas jogou contra a Inglaterra, jogou contra a Rússia, né? Jogou contra países que tem jogo aberto. A Irlanda do Norte não. Abre o marcador a qualquer altura. 100% do País de Gales, 50% da Irlanda do Norte. Então isso aqui reforça a lei na Irlanda do Norte, tá? Vence no final 100% do País de Gales, 100% da Irlanda do Norte, né? O jogo que eles abriram o placar, eles venceram. Mas País de Gales tem uma seleção bem melhor que a Irlanda do Norte, tá? Tem o Bale no ataque, tem um conjunto melhor. Então vamos focar nessa lei na Irlanda do Norte. Se você olhar aqui no momento dos gols, dá para ver que não bate, né? A Irlanda do Norte tem o primeiro tempo inteiro sem sofrer gol e sem marcar. Então o primeiro tempo é bem fechado. O momento que acontece gol nos dois times é mais para o segundo tempo. Por isso, voltar para esse under 3,5 no primeiro tempo, pegar a meta e sair, ok? Resultado ao intervalo do País de Gales 1-0, né? 1-0 HT. Irlanda do Norte 100% em 0-0, são dois jogos. Não tem 0-0 final para nenhum dos dois times. Tá? Se você quiser, se terminar o primeiro tempo 0-0, quiser fazer um over 0,5 para o segundo, é bem possível que os dois times se lancem ao ataque, principalmente o País de Gales, porque é um jogo eliminatório, né? E ainda tem o Bale no ataque no País de Gales. É bem possível que esse jogo fique um pouco aberto no segundo tempo. Primeiro tempo, não. Então vamos olhar as odds na Betfair. Vamos voltar aqui no País de Gales. Então a gente vê aqui lei na Irlanda do Norte. Esse jogo aqui não precisa nem olhar a liquidez, porque já está bombando aqui, né? Lei na Irlanda do Norte 5.5. Tem bastante valor essa lei aqui, tá? E o under 3,5 começando em 1.15. Então essa odd aqui dá pra gente entrar, pegar aqui alguns ticks, pegar uma meta aí de até no máximo 5% e sair desse 3,5 até no máximo final do primeiro tempo. O over 0,5. O over 0,5 ele está começando em 1.18. É bem possível que no meio do primeiro tempo ele alcance 1.30, mais ou menos aqui já. Tá? Mais ou menos isso. E já dê para focar no over 0,5. Isso se você não gostar de under, tá? Se você gosta de under, se você trabalha com under, pode fazer o 3,5. O under 3,5. Tá? E a lei na Irlanda do Norte. Ok? Então esse é o bônus. A análise foi essa. Muito obrigado. Bom final de semana. Bons greens. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, do site da Escola de Trading e da página no Facebook. Compartilhe para os seus amigos. Clique em curtir se você gostou. Clique em não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais. Vamos lá. Tem um joguinho para amanhã, sábado, e tem um joguinho para domingo.
no mesmo horário, 1 da tarde. Muito obrigado, bom final de semana, bons greens e até o próximo vídeo.